Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Introdução à Topologia Geral. Hoje vamos ver um assunto bem importante, que é os axiomas, que são, na verdade, os axiomas de separação. Ou seja, a gente vai ver axiomas que têm relação com separar pontos, separar ponto de fechado e por aí vai. Tá? Aí a gente tem uma série de axiomas e de resultados que a gente vai estar vendo nessa aula de hoje, certo? Então vamos começar do começo, tudo bem? Então vamos começar o que é o nosso axioma T0. Então, dizemos que um espaço topológico é T0 se para quaisquer x e y distintos existir um A aberto, que eu vou chamar de A. Tá, o que acontece é o seguinte, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer que o x está nesse aberto e o y não está nesse aberto, ou o contrário, né, que o x ele não está nesse aberto e o y ele está nesse aberto. A gente tem, de certa forma, uma maneira bem fraca, né, de separar dois pontos, porque pode ser uma coisa ou outra, né? Pode ser você ter dois pontinhos aqui, um x e um y, e pode ser que você tenha um aberto que separa eles, né? Que contém o x, mas não contém o y, e vice-versa, né? Pode valer uma coisa ou pode valer outra, certo? Então essa é a maneira mais fraca que a gente tem em topologia de estar separando dois pontos, tá certo? E de quebra, a gente já tem um exemplo bem interessante usando aquelas topologias estranhas que a gente falou algumas aulas atrás, que é o seguinte. Bom, a gente pega um conjunto qualquer com pelo menos dois pontos. Certo? E com a topologia discreta. Desculpa, topologia caótica. Topologia caótica. Certo? O que isso significa? Que a topologia, né, desse conjunto X, ela vai ser vazio e o conjunto todo. Então, o que acontece? Se você pega esse conjunto, ele tem pelo menos dois pontos, né? Então vai existir x e y diferente. Só que o único aberto que você tem que contém o x vai ser o conjunto todo. Então você não consegue deixar o y de fora, ou o contrário, né? Tudo bem? Então, qualquer conjunto com pelo menos dois pontos com a topologia caótica, ele não vai satisfazer esse primeiro axioma de separação. Tá certo? Bom, vamos ver um outro exemplo mais interessante, que é o seguinte. Vamos pegar agora um conjunto também com as mesmas condições, né, com pelo menos dois pontos, e agora eu vou definir, como eu chamei essa topologia de tal, né, eu vou chamar agora essa de sigma, só para diferenciar, que é o seguinte,
Vamos fixar 2 pontos primeiro. Então, vamos fixar, ó, fixe x e y dentro do conjunto, tá certo? E vamos tomar esse nosso candidato à topologia aqui, ó, que vai ser o A contido em x, tal que xy pertence a A, ou A é vazio. Então, o que acontece? Será que esse conjunto é uma topologia? Bom, o vazio e o conjunto todo está lá. Porque, beleza, então o x e o y está no conjunto todo. Se eu pego interseção de 2 conjuntos que contêm o x e o y, ainda vai estar contendo o x e o y. Então a segunda propriedade também está válida. E se eu pegar a união de conjuntos que contêm o ponto x e y, ainda vai continuar sendo um conjunto que contém o ponto x e y. Então, beleza, o sigma é uma topologia. Só que a gente tem um probleminha aí, né? Que não vai existir aberto que você vai separar os pontos, né? Então, nesse caso, não existe aberto de sigma tal que não existe aberto, vou colocar aqui, não existe um aberto A de sigma tal que x pertence a A e y não pertence a A. Ou o contrário, né? X não pertence a A e y pertence a A. Certo? Então, essa topologia sigma também é um exemplo de uma topologia que não satisfaz T0. Só que a gente conhece vários espaços topológicos que satisfazem essa propriedade de ser T0. Como, por exemplo, a reta de Zoggenfrey também. Então, espaços que satisfazem T0, a gente tem, por exemplo, a reta de Zoggenfrey. Certo? Porque lá a gente consegue, dado 2 pontos, né, distintos, você consegue, por exemplo, na reta, o intervalo aberto, que contém um não contém o outro, e na reta de Zoggenfrey, o intervalo semiaberto, por exemplo, né, já que são abertos básicos. Tudo bem? Então vamos lá, agora vamos ver um resultado bem interessante que envolve bases locais com T0. Então, proposição. O espaço topológico x tal, ele é T0, se e somente se aconteceu o seguinte: para x e y pertencente a x distintos e para quaisquer bases locais, que eu vou dar o nome de bx para a base local de x e by para y, né, para x e y respectivamente, certo? Então a gente tem o que com relação a essas bases locais, né? Que elas vão ser diferentes. Ou seja, vai ter um elemento que está em um, mas que não está em outro, né? É diferença de conjuntos mesmo. Opa, faltou diferente aqui.
Então, a gente tem que... esse novo meio, né, de caracterizar espaços T0 via bases locais. Tá certo? Então vamos lá, né? Vamos mostrar isso aí. Então vamos fazer o esquerda para direita mesmo, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente vai supor que o espaço é T0 e pegar duas bases locais, fixar dois pontos, pegar duas bases locais e verificar se essas bases são diferentes. Tudo bem? Então vamos lá. Então suponha que o nosso espaço topológico, por hipótese, seja T0 e sejam xy pertencentes a x distintos e bx e by bases locais para x e y, respectivamente. É mais longo escrever as coisas, tá certo? Bom, por T0, por x ser T0, então vai existir um aberto. Então, existe um aberto que acontece o quê? Que é a segunda definição de CT0, né? Que o x ele vai estar em A e y não está em A, ou x não está em A e y está em A. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que valha o primeiro caso, né, que seria esse casinho aqui, porque se a gente fizer para esse, o outro vai ser análogo. Então, sem perda de generalidade, vamos supor que, sem perda de generalidade, vamos supor que x está em A e y não está em A. Tá certo? Muito bem. Então, se x está em A e A é um aberto, então agora a gente retorna à base local do x, né? Então, existe um bzinho dentro de bx, tal que x pertence a b e está contido em A. Só que o que você tem de interessante? Que o y ele não está em A. E como o b está contido em A, o y também não vai estar em B. E se o y não está em B, a gente conclui que esse bzinho ele não faz parte da base de y. E com isso a gente conclui que bx é diferente de by. Tudo bem? E se a gente fizer, né, o outro caso vai dar a mesma coisa, só trocando as letras. Beleza? Bom, vamos continuar na próxima lousinha. Tá, então agora a gente vai fazer a volta, né? A volta, o que a gente vai fazer? Então, reciprocamente, agora a gente tem x e y quaisquer, distintos, e suponha que toda base local de x é distinta de
toda base local de y. Muito bem. Certo. Aí, ok, feito isso, o que a gente faz agora? Bom, então em particular, vamos fixar duas bases aqui, locais. Em particular, se eu tomar bx como sendo esses caras aqui, que é uma base local para x, certo? E by isso aqui. Então, por hipótese, essas duas bases locais são distintas, tá? Então significa o quê? Que existe um elemento que está em bx, mas não está em by, e vice-versa, né? Então, existe sei lá, um b que está em bx e esse b ele não está em by, ou b não pertence a bx e b pertence a by, que é exatamente, né, a definição de CT0, né? Porque se b pertence a bx, significa que o x está nele. Se ele não pertence a by, significa que o y não está nele. E vice-versa. Tudo bem? Muito bem. Agora, dando continuidade, né, aos axiomas, vamos ver agora o que é um espaço topológico CT1. Vamos subindo aí. Dizemos que um espaço topológico é T1 se e somente se para quaisquer x e y que você pega em x distintos, né? Então, x diferente de y, existir um aberto A, certo? Tal que x pertence a A e y não pertence a A. Certo? Isso é o espaço CT1. Olha, é bem parecido, né, com o T0. Só que não é igual. Apesar de, mas não é igual. Não, é diferente. Por que é diferente? Porque essa condição aqui ela é bem mais forte que a do T0. Porque a do T0, quando você tinha T0, você tinha x e y, e aí bastava ou ter um cara que está aqui, que separa, ou ter um outro cara que está aqui. Tá certo? Agora não. Agora para T1 já muda um pouquinho a história. Porque para T1 você tem x e y. Tá certo? Ó, lembra aqui, ó, para quaisquer x e y. Então, existe um aberto A que contém o x, mas não contém y. Mas pode existir um aberto, vai existir um aberto B também que contém y, mas não contém x.
Tá? Por quê? Porque é para qualquer x e y. Tudo bem? Então, se é para qualquer x e y, então você tem um aberto que meio que faz a separação do x com o y, e você também vai ter um outro aberto que faz a separação do y com o x. Tá? Só que, tipo, você pode ter interseção entre esses abertos, né? Nada impede isso por enquanto. Olha, já estou dando spoiler que vai ser o T2, né? O que é diferente do T0, né? Porque o T0 você exige que pelo menos um deles tenha, né? Aqui não, aqui em T1 os dois vão ter. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro essa diferença, porque isso confunde muito, sabe? E quando eu fiz os primeiros cursos de topologia, eu não consegui enxergar a diferença de T0 e T1. Então, sintam-se à vontade em perguntar também, tá certo? Agora, a gente vai ver a caracterização mais importante para espaços T1, que, na verdade, geralmente você usa essa caracterização para falar de espaço T1, que é o quê? Que se a gente tem um espaço T1, todos os seus pontos vão ser fechados. Então, geralmente é bem comum aparecer alguns livros definir, né, o espaço T1 como o espaço onde os pontos são fechados, porque é equivalente a essa definição. E a gente vai ver isso agora. Certo? E é bem legal, né, essas propriedades conjuntísticas. Então, vamos lá. Esse espaço ele é T1, C e somente C. Para todo x, em x, o unitário é fechado, que vulgarmente a gente fala que o ponto é fechado, mas não é o ponto, hein, gente? É o conjunto unitário que contém o ponto, tá certo? Então vamos lá, vamos mostrar isso aí. É uma demonstração bem bonitinha, aliás. Então beleza, né? Primeiro vamos supor da esquerda, né? Aqui é T1. Tá. Aí agora eu vou fazer o quê, né? Eu vou pegar um ponto diferente de x. Tá certo? Bom, feito isso, usando o fato do espaço CT1, então vai existir um aberto que contém o y, mas não contém o x. Tá certo? Então, existe um A pertencente a tal que x não pertence a A e y pertence a A. Tá beleza? Muito bem. Tá. Isso a gente pode reescrever também da seguinte maneira. Isso implica que A interceptado com unitário do x é vazio. Tá? Então vamos lá, o que significa isso aí? Ó? O A interceptado com x ele é vazio, tudo bem? O A ele é um aberto, né? Em particular, uma vizinhança, não, desculpa, na verdade, sim, é uma vizinhança, né, do y que não intercepta o x. Então, com isso a gente também pode concluir que o y ele não pertence ao fecho do x, do conjunto unitário x. Tudo bem? Por quê? Porque se o y pertencesse ao fecho,
significaria que toda vizinhança de y, todo aberto que contém o y, intercepta o x, o unitário do x. Só que aí a gente tem esse exemplo que não vale. E como o nosso y ele é arbitrário, então o que significa? Que para qualquer y diferente de x, a gente consegue um aberto cuja intersecção com o unitário do x vai ser vazia. Então, o fecho, né, vai ter somente um x lá dentro. Então, como y é arbitrário, segue que esse conjunto só pode ter o x. E, bom, se o conjunto é igual ao próprio fecho, significa que ele é fechado. Beleza? Muito bem. Então, com isso a gente mostrou a esquerda para a direita. Agora vamos fazer o contrário. Então, reciprocamente, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que x é T1. Então, vamos pegar dois elementos, né, distintos e mostrar que existe um aberto que contém um, mas não contém o outro. Bom, que vai ser até mais ou menos rápido, uma vez que você sabe que os pontos são fechados, né? Então, reciprocamente, sejam x e y quaisquer, em x, né? E distintos, tá certo? Bom, aí escolhe quem que a gente vai separar, né? Por exemplo, vamos separar o y do x, né? Então, como o y ele não pertence ao unitário do x, porque eles são distintos, né? E esse conjunto aqui é fechado por hipótese, implica que o seu complementar vai ser aberto. Só que o seu complementar é quem? É esse camarada aqui, que é um aberto que contém y. Então é mais esses joguinhos, né, de complementar, né? Então isso implica que o y está ali dentro e o x não está, né? Não sei porque eu escrevi U aqui, eu estou meio maluco. É x. E o x não está aqui dentro. Pronto, agora foi. Então esse nosso cara aqui é o que seria o nosso abertinho aí, tá bom? Da topologia, tá certo? Bem legal, né? Bom, vamos dar alguns exemplos? Na verdade, um exemplo só. Então, como exemplo de espaço T1, tem um exemplo bem interessante, fora os que a gente já supõe que seja, né? Que é a reta de Zoggenfrey. A gente tem esse aqui, que é o quê? Que é você pegar um espaço topológico onde a topologia é a cofinita. Certo? Então esse espaço, qual que é a topologia? Só para lembrar, a topologia desse espaço são os subconjuntos dele, né? Tal que o complementar é finito. Tá? Esse espaço ele é T1. E como é que a gente mostra isso? Bom, a gente pega dois pontos aqui.
distintos. E aí, aqui a gente considera, por exemplo, esse aberto aqui, ó. Vou chamar de A igual a x menos y. Se vocês observar bem, esse cara ele contém o x, tá certo? E ele não contém o y. Tá? Beleza. E esse cara ele faz parte da topologia? Faz, né? Por quê? Porque o complementar do A, aí só tem que tomar cuidado para não confundir um pouco a cuca aí com os complementares, né? Que na verdade quando você vai verificar se esse cara é aberto, é o quê? Segundo a nossa topologia, o complementar dele tem que ser finito. Só o complementar dele vai ser quem? Vai ser x menos x. Que vai dar o nosso x, certo? Então, com isso, a gente tem o nosso espaço T1. Aí você pode fazer a mesma coisa com o y também, né? Aí você tem os dois abertos aí, que vão se interceptar, né? Em muitos lugares, dependendo do tamanho do x. Bom, pelo menos o x tem que ter pelo menos 2 pontos aí para ter graça. Beleza? Então, agora vamos para o próximo, que esse é o mais famoso, né? Que é o espaço CT2 ou de Hausdorff. Então, dizemos que o espaço topológico é T2 ou de Hausdorff, se você der uma fortificada na separação entre dois pontos, né? Se para quaisquer xy distintos existirem abertos A e B com x em A e y em B, tal que os abertos são disjuntos. Distintos não, disjuntos. Bom, um desenho, né? A gente tem o que? Temos o x aqui, o y, aí a gente consegue separar o x e o y com dois abertos disjuntos. Beleza? Bom, agora uma coisa muito interessante e engraçado também é o seguinte. Se a gente tomar como exemplo o mesmo espaço anterior que a gente viu, né? Com x tal, um tal com a topologia cofinita, e a gente já viu que ele é T1, né? Só que se o x for infinito, ele não vai ser T2. Não é de Hausdorff, tá certo? Bom, vamos ver por que que não é, né? Pelo seguinte, ó, se você pegar x e y, vamos pegar x e y quaisquer,
distintos, tá certo? E vamos pegar dois abertos quaisquer, um que contém o x e outro que contém o y, e vamos verificar que eles sempre vão se interceptar. Então, e sejam A e B abertos, tais que x pertence a A e y pertence a B. Tá certo? Bom, só para lembrar, né, então o complementar do A é finito e o complementar do B é finito também. Então vamos escrever isso. Então isso implica, na verdade não é que isso implica, né? É uma condição já do A e B, né? Vou escrever assim, ó. X menos A igual a um F1 e x menos B igual a um F2, onde F1 e F2 são subconjuntos de x finitos. Tá certo? Vamos subir um pouquinho aqui. Ok, beleza, então eu também posso escrever o F1 e o F2 em função de A e B também. Tudo bem? Então, o F1 não, o A e o B em função do F1 e do F2. Então, a gente pode escrever A como sendo igual a x menos F1, certo? Que é só você pegar... se você pegar o F1 e tirar o x, você vai ter uma situação parecida com essa daqui, né? Que aí vai sobrar o A no fim das contas. E o B a gente pode escrever como sendo x menos F2, certo? E aí, a intersecção de A com B vai ser igual a essa intersecção aqui. Tudo bem? E aí, aplicando De Morgan, a gente tem que isso aqui é igual a quê? A x menos a união de F1 com F2. Só que aí, o que a gente tem de interessante, né? Que como o F1 e o F2 são finitos, então, e o x é infinito, essa interseção ela é não vazia, e digo mais, ela é infinita, porque F1 e F2 são finitos. Infinito em particular porque se a gente não supor que o x é infinito para fazer isso aqui pode meio que dar uma cancelada, né? E ficar vazio. Então, por isso que é importante assumir que o x é infinito para você não se preocupar, né? Tipo, olha, essa união é finita, mas beleza, fica por aí. Tá, beleza? Ok, vamos ver um exemplo que é uma proposição, mas não deixe de ser um exemplo também, que é com relação a espaços métricos. Então, um exemplo disfarçado de proposição
é o seguinte, considere xd um espaço métrico então o que a gente espera, né? Tal espaço Hausdorff ou de Hausdorff, aí fica ao gosto, ou T2 com a topologia induzida da métrica. Beleza. Bom, vamos fazer, né? Uma continha só a gente separar por bolas, né? Então a gente só precisa ajustar os raios. Então a gente pega XY distintos, beleza? E aí a gente pega a distância, né, entre x e y. Então tome R como sendo a distância de x até y. Legal que espaço métrico dá pra gente fazer desenho, né? Então aí você vai e faz o desenho. Ah, estou na dúvida, eu vou fazer um desenho para me ajudar. Então aqui você tem x, aqui você tem y, aí você precisa de duas bolas que separam. Bom, eu sei que a distância é r, então eu vou pegar r sobre 2 e considerar essa bolinha aqui e considerar essa outra bolinha aqui. Olha só, parece promissor, não é mesmo? Então, então vamos lá, né? Vamos mostrar isso aí que a gente acabou de desenhar, né? Vamos mostrar que desenho mostra tudo, mas não prova nada, né? Que a bola de centro x, né? E raio r sobre 2, interceptada com a bola de centro y e raio r sobre 2, é vazia, certo? Bom, o que a gente faz? Supõe que tem um elemento que está na intersecção e vamos tentar chegar no absurdo. Então vamos lá. Suponha. Eita! Saindo fora do controle aqui. Que exista, né, um Azinho pertencente a X, tal que esse A ele está na intersecção das duas bolinhas. Tá certo? Bom, aí agora é só a gente escrever o que significa A estar na intersecção das duas bolinhas. Então, A está aqui significa o quê? A significa que a distância de x até A é menor que r sobre 2. E se ele está aqui, significa que que a distância de... aqui está errado, né? Que é y. Vou dar uma carimbada aqui. A distância de y até A é menor que r sobre 2. Então, com isso a gente consegue produzir a seguinte contradição. Quando a gente pega a distância de x até y, usando a desigualdade triangular, a gente consegue quebrar isso aqui na distância de x até A, mais distância de A até y, só que isso aqui a gente sabe que é estritamente menor que r sobre 2 mais
R sobre 2, que é R. Então, com isso, a gente mostrou o quê? Que distância de x até y é estritamente menor que R, que é um absurdo. Certo? Então, com isso, a gente mostrou que espaços métricos são Hausdorff. Tudo bem? Bom, bora agora para o próximo axioma. Vamos subir, agora vamos para o T3. AT3. AT3 nada, até 4. Isso quando não tem umas quebras ainda, né? T3,5. Esse aqui também é bem legalzinho, que é a famosa regularidade. Então, só puxar para cá o fiozinho. Dizemos que o espaço topológico é T3 se para quaisquer x pertencente a x e para quaisquer, deixa eu colocar, como eu coloquei o quantificador ali, né? Então, para qualquer x pertencente a x e para qualquer fechado, mas não é um fechado qualquer, né? É um fechado que não contém o ponto x. O que acontece? Existem A e B abertos, tais que o x pertence a A, o f pertence, mentira, né? Pertence nada, o f está contido em B, tá certo? E além disso, esses abertos são disjuntos, tá certo? Então, aqui o que você faz é separar ponto de fechado. Tá? Então, aqui você tem um abertinho aqui, que é o seu A, e aqui você tem um outro abertinho aqui, que é o B. Tá certo? E se além disso o espaço for T1, a gente fala que esse espaço ele é regular. Se além disso x for T1, dizemos que o espaço topológico é regular. Beleza? Bom, a gente também tem um critério bem interessante para estar verificando, né, se um espaço ele é T3 ou não, tá bom? Então, esse critério aqui, ó. Opa, não é definição, aqui é uma proposição. Vamos propor. Então, aqui é o seguinte, ó. Seja um espaço topológico certo? Bom, então, esse espaço topológico, ele é T3 se e somente se satisfizer essa condição, que para todo x pertencente a x e para todo aberto que contém o x, existe um outro aberto
tal que x está em A, esse A está contido no fecho do A e está aqui dentro. Então, você tem uma coisa bem legal aqui, né? Porque, a princípio, você tinha o seu ponto X, o seu aberto V, só que aí você consegue encaixar um aberto A e junto com o seu fecho. Tá certo? Esse critério é bem interessante. Então, vamos ver como é que a gente mostra esse critério. E o legal porque dá para você usar o recurso do desenho para ajudar a fazer essa demonstração. O desenho ajuda bastante, inclusive. Eu vou repetir esse desenho na próxima lousa aqui. Então, vamos lá. Então, demonstração. Então, vamos supor que, a princípio, que x, o espaço topológico é T3, e seja x pertencente a x e V um aberto tal que x pertence a V. Beleza? Vamos fazer o desenho. Onde ele vai ajudar a gente? Ele vai ajudar da seguinte maneira. Um desenho bem clássico, que um curso de topologia não pode... Coceira no nariz, gente? Não pode passar batido sem... Eu coloquei esse desenho mais para baixo. Vamos lá, mais para baixo. Vamos colocar aqui. Beleza. Aí vamos pegar o Vzinho aqui, ó. Tá. O que a gente tem de legal aí? É o seguinte. X é T3, então ele separa ponto de fechado. Bom, a gente pode considerar o seguinte fechado. O fechado complementar de V. Então aqui a gente tem complementar de V, tá? Então, por definição, vai ter o quê? Vai ter um aberto que vai separar o X desse fechado. Então aqui a gente tem um aberto A que contém o X e a gente vai ter um outro aberto que vai ser o aberto B que vai conter o complementar de V. Esse desenho é muito bom, cara. Então, aqui você tem o aberto B, tá? E esse aberto B, ele vai estar contendo o complementar de V. Tá, beleza? Tá, então vamos escrever essas coisas aí e vamos ver o que a gente consegue. Tá? A gente quer mostrar que a gente consegue fazer aquele encaixe, né, do aberto com o fecho. Beleza? Então agora é fazer aqueles joguinhos, né, de complementar tal, e enxergar um caminho certo para isso. Então, deixa eu escrever o que a gente fez, né? Então, note que x menos v é fechado e que o x ele não está nesse fechado. Então, existem A e B na topologia, tal que o x está em A, o complementar de V está em B, e faltou uma coisa muito importante que eu não falei ali, né? A interseção desses dois caras, ele é vazio. E o desenho é até feliz nisso, né? Porque a interseção, porque sobra esse anelzinho aqui.
Beleza. Tá bom? Aí agora vamos fazer o seguinte. Tá. O A, ele vai estar contido. Deixa eu só verificar minhas notas aqui para não confundir. Se minhas notas deixarem, mas ela não está deixando. Tá. Tá bom. Tá, beleza. Então, olha só, repare que o A, ele está contido em x menos b. Se você olhar com bastante atenção, você vai ver que esse negócio azulzão aqui, ó, bonitão, ele é o x menos b. Tá certo? E por sua vez, o x menos b, ele está contido em v. Tá? Só que o que a gente tem de interessante? Que x menos b, ele é fechado. Então, você pode continuar assim, ó, como x menos b é fechado, segue que A vai estar contido no seu fecho, né, porque isso vale sempre, e o fecho ele vai estar contido em x menos b, porque o fecho é o menor fechado que contém A. E se esse cara aqui é um fechado que contém A, então o fecho está lá dentro desse cara aqui. E por sua vez está aqui, pronto, né? Logo, é o que a gente quer, né? X está em A, que está contido em A fecho, que está contido em V. Beleza? Então a gente fez a ida. Agora a volta. Então agora a gente vai ter que dar um jeito de separar um ponto de um fechado, usando essa propriedade que a gente acabou de provar. Então, para a volta, seja x pertencente a x e f um fechado que não contém o x. Tá certo? Bom, se o f é fechado, o complementar dele é aberto. Então, vamos chamar de v o complementar do f. E repara que o aberto contém o x. Então, x pertence a v, e v é um aberto, né? Então, a gente pode aplicar essa propriedade. Logo, existe um cara aqui na topologia, tal que x pertence a A, que vai estar contido no seu fecho, que está contido em V. Vou escrever assim, vai. Não sei porque eu coloquei V, mas enfim, eu coloquei V. Beleza, então a gente tem algo... A gente tem aquela situação do desenho ali em cima, né? Só que aí, repara que a gente também tem o seguinte, que como a gente tem que esse cara aqui está contido nisso, o complementar disso contém o complementar disso. Note
que x menos f está contido em x menos a, tá bom? Beleza, e só que x menos a é aberto, né? E isso aqui é o próprio f. Tá beleza? E detalhe, o A, ele, se você observar ali no desenho, a interseção do A com esse aberto, ela é vazia. E além disso, a gente tem o quê? Que x pertence a A. Então, a gente conseguiu separar, né, o fechado do ponto, tá certo? Resgatando a definição com a propriedade. Que você vai e volta, né? Só ficar esperto no desenho que é sucesso. Muito bem. A gente tem um corolário agora também bem interessante, que é com relação a sistema fundamental de vizinhanças. Deixa eu dar uma salvada aqui. Importante. Então, como corolário, a gente tem o seguinte, que o espaço topológico... O espaço topológico, ele é T3 se acontecer o seguinte, C e somente C, para todo x pertencente a x, existe um sistema fundamental de vizinhanças fechada. Ou seja, para cada x, né, que você fixar, vai existir um Vx que vai ser um conjunto de fechados, né? Que ele encaixa dentro de cada aberto, né? Então, para cada aberto que você tiver que o x está lá dentro, né? Vai ter um fechado que vai encaixar. Tá bem? E isso vai ficar como exercício. Olha só. Mas é interessante, né? Porque você tem essa outra caracterização, né? Se você tiver um sistema fundamental de fechados para todo ponto, você também consegue que é T3, né? E se o espaço for T1, em geral todo espaço é T1, você ganha regularidade. Beleza? Bom, vamos ver alguns exemplos de espaços regulares. Então a nossa querida reta real, ela é regular devido a esse critério, né? Então, você pode fazer na raça. Porque, por exemplo, para cada x, você tem que... Vamos manter a mesma notação, né? Se você chamar de Vx, esse conjunto aqui, x menos 1 sobre n, x mais 1 sobre n, isso aqui é um sistema de vizinhanças fechadas, né? Que para qualquer aberto você consegue encaixar um intervalo aberto
E dentro desse intervalo aberto, você consegue encaixar esse intervalo fechado. Tá? Então, a reta ela satisfaz isso aí. E a reta de Zoggenfrey também. Você consegue produzir o seu sistema fundamental de vizinhanças fechadas, né? Que na reta de Zoggenfrey, né, para cada x, é só você considerar os intervalos semiabertos, né? Por exemplo, porque a gente viu que cada intervalo semiaberto ele é um aberto e fechado, né, na reta de Zoggenfrey. Então, esse também é um sistema fundamental de vizinhanças fechadas. Beleza? Bom, agora a gente vai ver o nosso último axioma de enumerabilidade, que é o famoso T4, ou se você supor que o espaço é T1, ele passa a se chamar normal. Então vamos ver o que é um espaço normal. Então beleza, agora nosso quarto e último axioma é o seguinte. Então, definição. Dizemos que espaço topológico aqui é T4 se aconteceu o quê? Se para quaisquer f e g contido em x fechados disjuntos existirem A e B abertos, disjuntos também, tal que F está contido em A e G está contido em B. Então, normalidade T4, na verdade, é você separar fechados, né, disjuntos por abertos. E se, além disso, espaço topológico for T1, a gente chama de normal. Dizemos que o espaço é normal. Certo? Beleza, então é o que se imagina mesmo, né? Você tem F, você tem G, e aí você vai ter um aberto A e um aberto B que separa os dois. Bom, então vamos para o nosso exemplo aqui, muito bem elaborado, que vai se mostrar que a reta de Zoggenfrey é normal. Então, exemplo, porque ela já é T1, né? Então, a reta de Zoggenfrey é normal. Tá. Então, como é que a gente mostra isso? Vamos pegar dois fechados distintos, né? Disjuntos, e tentar separar eles. Então, sejam F e G fechados
disjuntos. Tá, e agora a gente vai fazer umas construçõezinhas bem espertas. Então, para cada A pertencente a F e B pertencente a G, sejam XA e essas duas funções aí, XB, tais que acontece isso aqui, ó. Eu vou escrever primeiro, eu vou explicar num desenho. Então, esse intervalo semiaberto aqui, interceptado com G, é vazio, e esse intervalo aqui, interceptado, perdão, aqui ó, só para não confundir, eu vou chamar de y de b. Bom, então o y, mas tá difícil de sair, y de b. Interceptado, intervalo semiaberto aqui, interceptado com f, é vazio. Bom, isso dá pra gente conseguir, né? Porque imagina o seguinte, você tem a sua reta de Sorgenfrey, nunca vou conseguir falar esse nome direito. E aí você tem os seus dois fechados, né? Você tem o seu fechado, sei lá, o seu fechado F aqui e seu fechado G aqui, tá certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar um ponto que está em F, que é o Azinho aqui, e você vai pegar, por exemplo, esse intervalo aqui, né? Que a interseção desse intervalo com G é vazia. E a mesma coisa com relação... Tá, aqui é o x de A, né? E a mesma coisa com relação ao outro intervalo, né? Que você vai pegar um elemento aqui. E aí você vai pegar, por exemplo, o seu y de B para cá. E aí você tem que a interseção desse conjunto com esse é vazia. Então você sempre consegue obter esse x de A e o y de B de maneira que essas disjunções se realizem. Beleza? Então, feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Vou salvar primeiro. E agora a gente pode definir esses conjuntos aqui, ó. Sejam A igual a união de todos os intervalos tá, com A em F, beleza, e o B a mesma coisa, só que com B em G. Tá, beleza? Ah, tá. Faltou chamar isso aqui de B. Bom, então B é isso aqui, tá? A isso aqui, B é isso aqui. Beleza. Então, note o seguinte, ó. Note que esses dois conjuntos são abertos, né? Já que é a união de abertos. Então, vou até colocar aqui, ó, abertos. Então, note que o F vai estar contido em A, porque todo pontinho aqui pertence ao intervalo, né? Todo pontinho aqui de F. E o G, ele vai estar contido em B, certo? Então, falta mostrar que a interseção deles é vazia.
interseção de A com B é vazia. Tá, e como é que a gente faz isso? Suponha que não. E vamos tentar gerar um absurdo. Então, suponha que não. Então, vai existir um C pertencente à intersecção. Isso implica o quê? Que vai existir A pertencente a F e um B pertencente a G, tal que o C pertence à interseção desses intervalos. Tá, beleza? Muito bem. Bom, vamos fazer as seguintes análises, né? Se caso o A... Porque não tem como o A ser igual a B, porque o F e o G são conjuntos distintos, né? Então, um caso que poderia acontecer é o A ser menor que B. Se o A é menor que B, então a gente pode concluir que x de A vai ser menor que B também. Por quê? Pois o B ele não pertence ao intervalo, a esse intervalo aqui, correto? Porque eu tomei esse intervalo justamente para isso, né? Tomei esse intervalo cuja interseção dele com o G é vazia, tá? Então, se isso aqui acontece, então isso implica que não precisava nem do C no fim das contas, né? Isso implica que a interseção vai ser vazia. Tipo, porque se você já tem essa desigualdade, né? Tá? O que é um absurdo. Certo? E se você fizer do outro lado, é análogo. Certo? E como eu acabei de falar, não pode ocorrer A igual a B, tá? Pois F inter G é vazio. Então é isso, né? Não tem o que fazer. Então a gente esgotou todas as possibilidades, então com isso a gente conclui que a interseção de A com B realmente é vazia. Beleza? Bom, agora só um último resultado, né? Que a gente vai mostrar que todo espaço enumerável regular vai ser numerável... Agora a gente vai mostrar que todo... Para finalizar... Vamos lá. Agora a gente vai mostrar para finalizar que todo espaço enumerável regular também vai ser normal. Tá certo? Para isso vamos para a próxima lousa. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, proposição todo espaço enumerável regular é normal. Beleza? Então vamos lá. Para a demonstração
vamos fazer o seguinte, né? A gente quer mostrar que ele é normal, então a gente precisa de dois fechados disjuntos para a gente tentar fazer essa separação com abertos. Então, a gente começa com os dois fechados. Então, sejam F e G fechados disjuntos. Tá certo? Então, vamos dar nome, né? Como enumerável, a gente pode enumerar os fechados também. Então, eu vou chamar de F como sendo Xn. E o G como sendo YN. YN com N nos naturais. Tá certo? Bom, então como ele é regular, a gente consegue separar ponto de fechado. Então a gente consegue, por exemplo, separar cada ponto de F com relação a G e vice-versa, né? A gente consegue pegar cada ponto de G e separar com relação ao fechado F. Então vamos fazer isso, vamos escrever isso. Então, usando a regularidade, né? Como o espaço é regular, para cada M nos naturais existe um AM aberto. Tá, o que acontece é o seguinte, ó, tal que vamos colocar assim, ó, já que eu indexei em M, então XM pertence a M, tá? E vamos ver se isso aqui vai fazer sentido, ó, o fecho de AM interceptado com G é vazio. Ah, mas o que significa isso? É só você pensar o seguinte, ó. Você tem X aqui, você tem o seu G aqui, tudo bem? Aí, usando aquele segundo critério, você tem que X menos G, ele é um aberto que contém o X. Então lembra, olha, então a gente tem aquele critério que diz que se é regular, então a gente consegue um AM, né, aberto, tal que o seu fecho também vai estar contido, né? E aí é isso, né? Se você reparar bem, o fecho, a interseção dele com o G dá vazio. Tudo bem? Então foi isso que a gente fez. A gente usou aquela outra caracterização para espaço regular. Tá? E aí a gente faz a mesma coisa agora com os elementos de F, não, ao contrário, com os elementos de G em relação aos elementos de F. Tudo bem? Então a gente coloca assim, ó, assim como existe BM aberto, tal que YM pertence a BM e como a gente fez ali, né? BM, o fecho de BM interceptado com F agora, né? É vazio. Beleza? E aí, para cada natural, a gente vai definir os seguintes conjuntos.
que eu vou definir o meu Azinho estrela, ou Azinho N asterisco, como sendo o quê? Como sendo a N, né? Só que eu vou retirar o que veio para trás, o fecho do que veio para trás. Só que é o fecho não dos AN, né? Mas dos BNs. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu vou retirar a união dos Ks menores ou iguais a N. Só que aqui eu vou retirar os Bs e o fecho deles. Tá? E a mesma coisa eu vou definir para o meu Bn estrelinha, que vai ser o quê? Que vai ser o Bn menos o fecho da união dos caras que veio para trás, até o índice N, tá? Beleza. Tanto a N estrela quanto o Bn, eles vão ser abertos. Por quê? Porque cada um desses aqui é fechado, então união finita de fechado é fechado também, tá? Exercício. Por quê? Olha, como é que a gente faz isso de um jeito bem rápido, né? Mostrar que união finita de fechado é fechado. É só você olhar para mostrar que união infinita de fechado é fechado, é só você olhar o complementar, né? O complementar disso vai ter que ser aberto. Tá certo? Só que o complementar disso é o quê? É a união, a interseção, por De Morgan, né? É a interseção de K menor ou igual que N de X menos BK fecho. Tá certo? Então, cada um desses aqui é aberto. E por definição de topologia, né? Interseção 2 a 2 de aberto a aberto, e com isso você, por um processo indutivo, você consegue mostrar que qualquer interseção finita de aberto é aberto também, como consequência de interseção de 2. Tudo bem? Então, beleza. Então, eu tenho que união finita de fechados é fechado, então aqui eu tenho um aberto menos fechado. Aberto menos fechado é aberto? Sim. Por quê? Porque por essa propriedade aqui, ó. Se você pega, por exemplo, Z menos W, isso aqui é igual a Z interceptado com o espaço todo, né, que é X menos W, tá certo? Então, se você tem que esse cara aqui é um aberto e esse cara aqui é um fechado, esse cara aqui vai ser um aberto, interseção de aberto a aberto. Então, com isso a gente tem o quê? Que aí você pode colocar aqui, ó. Agora sim, notamos, né? Note que AN estrelinha e BN estrelinha são abertos. Tá certo? E o que mais? Mas a gente não está contente só com um AN e o BN estrelinha, né? Vamos chamar, né, de a união de todos esses ANs estrelinhas e B como sendo a união de todos esses BNs estrelinhas.
tá certo? Então você tem o que, ó? Primeira coisa é o seguinte, bom, tanto A quanto B vão ser abertos, porque união de aberto é aberto, e você tem que o F ele vai estar em A e o G ele vai estar em B, tá certo? Porque cada um desses ANs aqui, né, ele contém o pontinho XN, respectivo, tá certo? Beleza. Bom, então o que falta a gente fazer agora? Falta a gente mostrar que a interseção de A com B é vazia. Então, para isso, vamos para a próxima lousinha. Então, vamos lá. Para finalizar, vamos mostrar que A interceptado com B é vazio, tá? Bom, suponha que não. E se você supor que não, então existe um Zzinho em X tal que Zzinho está em A e B, tá certo? Bom, se ele está em A e está em B, então existem N e M naturais tais que o Z ele vai estar em A N estrelinha e Z vai estar em B N estrelinha. Tá? E aquelas diferenças não foi à toa, né? Que a gente estava tentando juntar de alguma maneira. E a gente vai verificar isso agora. Vamos, sem perda de generalidade, né? Vamos supor que N é menor ou igual que M. E o outro caso sai análogo, né? Então, vamos supor que N é menor ou igual que M, tá certo? Bom, então, a gente tem o seguinte, que o Z ele está aqui dentro, significa o quê? Significa que isso aqui é a mesma coisa que a N menos a união dos BKs fecho, né? Com K menor ou igual que N. E o Z ele está aqui, que é igual a BN menos a união menor ou igual que M do A. K fecho. Muito bem. Então, vamos lá, ó. A gente tem, então, que o Z, ele não vai estar aqui, tá certo? Então, observa o seguinte, ó. Z, ele não está aqui. Tá certo?
E isso aqui, ele contém, né, em particular, o AN. Por quê? Porque eu estou supondo que o M é maior ou igual que N. Tá? E contém esse cara aqui, tá certo? E esse cara aqui contém esse carinha aqui. Beleza? Vamos ver se a gente não fez nenhuma continha errada. Não fizemos. Porque esse aqui é maior que esse, né? Então, com isso, o que a gente mostrou? A gente mostrou que o Z, ele não pertence ao AN estrelinha, que é um absurdo, tá bom? Então, com isso, a gente mostrou o quê? Né? Que se o espaço topológico ele é numerável irregular, então ele também vai ser normal, tudo bem? Bom, gente, acho que por enquanto é só. Aí na próxima a gente vem com os axiomas de enumerabilidade. Até mais!